Imagine o universo. Ele está cheio de estrelas, planetas e galáxias. Agora, imagine os dados como esses corpos celestes, espalhados pela vastidão do ciberespaço. Assim como os astrônomos precisam de telescópios para estudar o cosmos, as empresas precisam de uma ferramenta poderosa para coletar, refinar e analisar dados. Essa ferramenta é o ETL, extração, transformação e carga. O ETL é o processo de pegar dados brutos de várias fontes e transformá-los em um formato estruturado. Isso permite que as empresas entendam as informações e as usem a seu favor. É como pegar um campo de asteroides caótico e transformá-lo em um sistema solar bem organizado. Sem o ETL, os dados seriam dispersos e inutilizáveis. Imagine tentar entender o universo olhando para pontos de luz aleatórios. O ETL coloca ordem no caos, permitindo-nos ver o quadro geral. Assim como os astrônomos usam telescópios para estudar o cosmos, as empresas usam o ETL para navegar pelo vasto universo de dados. É um processo essencial para qualquer organização que deseja tomar decisões informadas, com base em informações precisas e confiáveis. O primeiro passo no processo de ETL é a extração. Isso envolve a coleta de dados de várias fontes, assim como os astrônomos coletam luz de estrelas distantes. Essas fontes podem ser qualquer coisa, desde bancos de dados e planilhas até feeds de mídia social e dados de sensores. Pense assim. Imagine tentar fazer um bolo com ingredientes espalhados pela cozinha. Você precisa primeiro reunir todos os ingredientes em um só lugar antes de começar a misturar. Da mesma forma, o ETL começa coletando dados de diferentes locais e os trazendo para uma área de preparação central. Esses dados podem ser estruturados, como informações armazenadas em um banco de dados, ou não estruturados, como texto de postagens de mídia social. Eles podem vir de sistemas internos, como registros de vendas, ou de fontes externas, como dados de pesquisa de mercado. A chave é identificar todas as fontes de dados relevantes e extrair as informações necessárias. Isso garante que os processos subsequentes de transformação e carga tenham a matéria-prima certa para trabalhar. Assim como um telescópio precisa de uma visão clara do céu, o ETL requer acesso a dados limpos e completos para obter resultados ideais. Depois que os dados são extraídos, é hora da fase de transformação. É aqui que a mágica acontece. Os dados brutos são geralmente confusos e inconsistentes. Eles precisam ser limpos, formatados e transformados em um formato utilizável. Pense nisso como refinar petróleo bruto em gasolina. A matéria-prima tem potencial, mas precisa ser processada e refinada para ser útil. Da mesma forma, a transformação de dados envolve a limpeza de erros, a conversão de tipos de dados e a aplicação de regras de negócios para garantir consistência e precisão. Esta etapa envolve várias operações, incluindo limpeza de dados, conversão de dados, integração de dados e agregação de dados. A limpeza de dados envolve a remoção de duplicatas, a correção de erros e a tratamento de valores ausentes. A conversão de dados garante que os dados estejam no formato correto, como a conversão de texto em datas ou números. A integração de dados combina dados de diferentes fontes em uma visão unificada. E a agregação de dados resume os dados em diferentes níveis, como o cálculo do total de vendas por região ou linha de produto. Ao final da fase de transformação, os dados estão prontos para serem carregados no sistema de destino. A etapa final do processo de ETL é carregar os dados transformados no sistema de destino, que pode ser um Data Warehouse, Data Mart ou um aplicativo específico. Isso é como entregar o bolo pronto para a mesa de jantar, pronto para ser apreciado. O processo de carregamento pode ser feito de duas maneiras: carga completa ou carga incremental. Uma carga completa envolve a transferência de todos os dados da origem para o destino.
Isso geralmente é feito ao configurar um novo sistema ou realizar uma atualização importante de dados. Uma carga incremental, por outro lado, transfere apenas as alterações feitas nos dados de origem desde a última carga. Isso é mais eficiente para atualizações contínuas de dados, pois move apenas os dados que foram alterados. A escolha entre carga completa e carga incremental depende de fatores como o volume de dados, a frequência das atualizações e os recursos disponíveis. Depois que os dados são carregados no sistema de destino, eles estão prontos para serem analisados e usados na tomada de decisões. Isso pode envolver a geração de relatórios, a criação de painéis ou a realização de análises avançadas para descobrir insights e tendências. Os dados carregados tornam-se um ativo valioso para as empresas obterem uma vantagem competitiva.